Então, irmãos, nós estamos falando sobre fé, sobre fundamentos da fé, é o tema desse mês. E fé, de fato, é uma palavra pequena, 2 letras, que está pendurada nos pescoços, ela está estampada nos adesivos do carro, ela está na ponta da língua da gente. Alguém diz, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Amém? As pessoas acreditam em algo. Mas vamos falar sobre fé bíblica, sobre o que a Bíblia diz a respeito da fé. E o tema dessa mensagem é o primeiro passo da fé. Eu acredito que estou sendo muito inspirado pela minha filha Aimee, que está aprendendo a andar. Amém? E a gente fica assim, meu Deus do céu, vai cair, vai lá. Mas no final tudo dá certo, né? Entre tombos e levantes, ela está ficando firme. Mas primeiros passos, irmãos, o que primeiro fazer em relação à fé? Quais são os primeiros passos da fé? Hebreus 11, versículo 1, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, nós vamos ficar nesse texto por algum tempo. Diz assim, versículo 1, eu não vou ler Hebreus todo agora, mas continua nesse texto que a gente vai ler mais alguma coisa na frente. Diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Traz uma definição de fé. Fé é desfrutar do impossível, é ter certeza daquilo que você espera, mesmo sem ter na mão. A fé, então, ela recebe sem tocar, independentemente dos sentidos. A fé é desse jeito. A fé, ela se contrapõe à lógica, à razão. É fé. Amém? É fé. Fé é a mão que recebe aquilo que Deus dá. Você recebe pela fé. E o texto de Hebreus, esse mesmo texto de Hebreus capítulo 11, no verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, notamos que fé é algo importante. Amém? Fé é algo relevante para nós, aprender sobre fé. Eu falava disso, inclusive, no domingo passado, sobre a importância da fé. Mas, irmãos, o primeiro passo da fé é um relacionamento com Deus. Esse é o primeiro passo da fé. Porque quando nós falamos de fé, nós nos projetamos muito quanto ao receber. E nos comportamos como aquelas pessoas. Na verdade, mais uma vez usando o exemplo paternal, como o filho cujo pai passou um tempo fora de casa, e ele está chegando, e a criança logo pergunta, o que você trouxe para mim? E se entristece se não tiver nada para agradá-la. Mas quando nós atingimos uma maturidade, a gente vai percebendo e concluindo que mais importante do que as coisas são as pessoas. São os relacionamentos, os vínculos, a companhia, a presença de quem nós amamos. Sim ou não? Certamente você abriria de tudo que o seu ente querido pudesse deixar para você, para tê-lo do seu lado. Sim ou não? Então a presença das pessoas, ela importa mais. Os relacionamentos, eles importam mais. Então, o primeiro passo da fé é o relacionamento com Deus de fé. Amém? Sim, Deus enviou Jesus para se identificar com o homem. Nós conhecemos a palavra. Deus veio de maneira miraculosa, espantosa, no ventre de uma adolescente, Maria, para se manifestar em carne, por meio de Jesus. Jesus veio dessa forma, ele se identificou com o homem, ele substituiu o homem na sua morte espiritual e física, porque Deus queria ter um relacionamento com o homem. Amém? Então Jesus não foi crucificado para que você ficasse rico. Não, Jesus não foi crucificado e morto para que nós tivéssemos todo o nosso prazer na palma das nossas mãos. Jesus foi crucificado e morto para que Deus pudesse ter um relacionamento com cada um de nós. Amém? Relacionamento. É bem verdade que em um relacionamento com Deus, por meio de Jesus, a gente é abençoado. Amém? Hebreus 11:6, o mesmo texto que eu li, a primeira parte,
Diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador, recompensador, beneficiador daqueles que o buscam. Então, é certo, meu irmão, que há um galardão, há uma recompensa da parte de Deus para quem se relaciona com Ele. Há uma recompensa. É certo que nós seremos abençoados. Mas a despeito das bênçãos, vale o relacionamento. Amém? Esse texto ele expõe o quanto é importante ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes de falar sobre crer que Ele existe, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário crer, ou seja, fé. Mas antes de ter fé, ele fala sobre proximidade, relacionamento. Antes das dádivas vem o relacionamento. E um relacionamento com Deus, irmãos, é algo que a gente nasceu para ter. Amém? Por conseguinte, vem recompensa, vem galardão. Um relacionamento estável com Deus vai nos fazer ficar de pé, independentemente do receber. Um relacionamento estável com Deus supera, está além das circunstâncias que nós vivemos. Se tudo vai bem, eu mantenho um relacionamento com Ele. Mas se as coisas não estão exatamente do jeito que eu queria, eu também estou com Ele, em um relacionamento com Ele. A questão é que algumas pessoas, elas constroem o seu relacionamento com Deus de maneira instável, não estável. E essas pessoas que constroem um relacionamento com Deus de maneira instável, se tudo vai bem, Deus é bom, Deus tem me abençoado. Mas se as coisas não vão a contento, começam a murmurar em relação a Deus e culpar a Deus. E se ela colocar uma lupa com poucos graus, não precisa nem ampliar tanto o tamanho, ela vai enxergar: eu sou muito mais culpado pelas intempéries da minha vida do que Deus. As escolhas que são feitas, ou o próprio mundo decaído. E se as coisas então ficam ruins, elas correm para Deus: Senhor, socorro, e agora eu preciso de Ti. Mas enquanto tudo estava bem, Deus estava esquecido, o tempo de oração estava suprimido pelas demandas, quais sejam, suprimido até pelo tempo de WhatsApp, pelo tempo de conversa fora, suprimido por qualquer uma outra distração. Mas veja, relacionamento com Deus é o primeiro passo da fé. Sarinha, obrigado, filha. Pode voltar. Porque está embaladinho, daqui a pouco você está cochilando aqui, eu já vi alguma. Eu estou tentando dar uma ênfase na voz para que você fique mais ligado, mas eu acho que não deu certo assim, a princípio, essa mistura não. Relacionamento com Deus é a despeito das circunstâncias. Agora veja, para quem culpa a Deus pelas coisas, se Deus é seu problema, quem é que vai ser a sua solução? Porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, você está enrolado. Porque se Deus for seu problema, não tem santo que resolva. Amém. Você está aqui ou foi para casa? Fica aqui, irmão. Não vai para casa agora não. Deixa o culto acabar. Amém? Ele sempre quis se relacionar com o homem. O Éden é uma prova viva disso. O relato de Deus em Gênesis 3 é uma prova viva disso. Você pode ir lá, inclusive, se você quiser, em Gênesis 3, versículo 1, vai falar: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. A serpente implantou uma dúvida. Havia uma questão da árvore do conhecimento, da árvore da vida. A árvore do conhecimento, colocada por Deus no jardim, indicava algo que o homem não poderia acessar. E, enfim, o homem caiu no sentido de
traía a Deus, que o criou e colocou naquele jardim para se relacionar. O verso 11, na verdade o verso 10, Adão vai dizer: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque eu estava nu e me escondi. O 11 vai dizer: quem te mostrou que estava nu? Deus falando com Adão: comeste tu da árvore que te ordenei não comer? Quando o homem cai, a cosmovisão, a visão de mundo, de existência do homem muda, ele se percebe condenado, fracassado, impedido de se relacionar com Deus. Ele morre espiritualmente e por isso passou a poder morrer fisicamente. E se ele não fosse expulso do jardim, ainda existia a árvore da vida, ele poderia comer da árvore da vida e ficar eternamente condenado a estar separado de Deus por causa do pecado. Amém? Está comigo? Mas Deus sempre quis se relacionar com o homem. E quando o homem se esconde porque estava nu, e essa nudez representa essa perspectiva de injustiça diante de Deus, de falta de acesso, Deus providencia túnicas de pele para cobrir a nudez do homem e fechar esse gap, essa diferença que impedia do homem se relacionar com ele. Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E para obter uma túnica de pele, eureka, precisou se sacrificar um animal. Isso era uma tipologia do que Cristo iria fazer na plenitude dos tempos. Se você olhar bem, a gente vem da Páscoa, e você deve ter cantado: Cordeiro de Deus, que tirai o pecado. Não é isso aí que a gente aprende? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus foi sacrificado. Jesus, então, essa era a tipologia do que aconteceria, foi a sombra do que aconteceria concretamente em Jesus. Jesus, fica aqui comigo, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício a fim de que a gente pudesse ter relacionamento com Deus. Amém? Jesus, então, ele é o primeiro passo para um relacionamento. O relacionamento com Deus é um primeiro passo de fé. O primeiro passo para a fé é ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus só é possível por causa de Jesus. Amém? Romanos 10, versos 9 e 10, diz assim: se com tua boca confessares Jesus e em teu coração crê que ele ressuscitou, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A fé, irmãos, ela fala o que crê, não é verdade? Crendo com o coração e confessando com a boca. A fé fala o que crê. E o primeiro passo de fé que alguém dá é dizer, confessar Jesus como seu Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos. Amém? É o primeiro passo da fé que fala o que crê, é esse. Mas nesses primeiros passos, nesse primeiro passo que é o relacionamento com Deus, eu gostaria de destacar 3 maneiras que estão interligadas uma com a outra de se relacionar com Deus. A primeira delas é a palavra de Deus. A segunda é a oração. E a terceira é a presença do Espírito de Deus. Amém? A palavra, a oração e a presença. Escute bem, você pode ter vindo a esse culto com diversas expectativas. Eu sempre trago a nós como igreja para um alinhamento de expectativa. Talvez sua expectativa foi ver alguém que você, reencontrar alguém que você não encontra há algum tempo. Eu vou para a igreja, eu quero ver minha turma, meu pessoal, enfim. Eu vou para a igreja porque meu pai e minha mãe disseram: você tem que ir para a igreja. Talvez você veio para a igreja porque alguém te convidou. Mas esteja ciente de algo. Você está nesse lugar porque Deus tinha um propósito contigo nesse lugar. Saia daqui cheio daquilo que Deus tem para te entregar. Amém? Saia daqui com algo construído dentro de você da parte de Deus. Não senta na cadeira com a preguiça de crescer em fé. Não seja como alguém que vai para a academia, senta, puxa uma cadeira, senta e fica: rapaz, eu fui para a academia hoje, estava tão legal lá, olha, quente, viu, suei que só e tal. Mas não puxou 1 quilo de peso. Sabe que às vezes a gente vem para a igreja dessa forma, a gente senta aqui,
Mas se ao sair, quando eu for lhe cumprimentar e perguntar o que foi ministrado hoje, o que ardeu no seu coração, qual chave virou, você pode olhar para mim e dizer: pastor, eu nem sei o que foi. Falou de Jesus hoje. Falou de Deus, pastor, hoje. Compreende. Seja intencional naquilo que você está fazendo. Você veio aqui prestar um culto. Você veio aqui estreitar o seu relacionamento com Deus. Você veio aqui crescer em fé. Sabe, irmãos, o poder de Deus é maravilhoso. As coisas que espiritualmente a gente pode desfrutar de Deus, elas são inimagináveis. Para glorificar o ar-condicionado aqui, agora ficou bom, viu? Elas são inimagináveis. Eu sei que tem os de repente de Deus e o sobrenatural de Deus e aquilo que impressiona no relacionamento com Deus. Você já deve ter ouvido falar de milagres. Na época em que Jesus viveu aqui, mas milagres acontecem ainda hoje. Amém? Milagres impressionantes continuam acontecendo. Salvação, um novo nascimento é um milagre extraordinário. É o maior milagre de todos. Porque cura física, a medicina pode até prover, mas relacionamento com Deus, só Jesus pode dar. É um milagre que ninguém pode produzir. Amém? Mas veja, esses moveres todos do Espírito, as coisas que nós experimentamos são extraordinárias. Mas o que vai te manter de pé é um relacionamento com Deus. Não é vento, é um relacionamento com Deus. É o básico bem feito. Amém? É o básico bem feito. É isso que vai te manter rígido espiritualmente, vivo espiritualmente, saudável espiritualmente. Então, 3 maneiras: pela palavra, pela oração, pelo Espírito. Relacionar-se, irmãos, com Deus, por meio dessas maneiras, vai fortalecer a nossa fé ainda nos primeiros passos. Elas estão interligadas porque a palavra é inspirada pelo Espírito. A Escritura ela é inspirada por Deus. E o Espírito, ele vivifica a palavra quando nós nos relacionamos com ela, lendo, ouvindo. Então, esses 3 elementos vão se interrelacionar se interagir no nosso relacionamento com Deus. O Espírito de Deus nos conforta, nos consola, fala conosco. E relacionar-se com Deus só foi possível porque Jesus nos fez dignos de estarmos na presença dEle. Amém? Pelo novo nascimento. Nosso espírito humano, outrora morto, porque morte espiritual não é a ausência do espírito, nós somos um espírito que habitamos no corpo, que é a casinha, e temos uma alma, que é o ambiente intelectual nosso, a nossa mente. O espírito estava morto, visto que destituído de Deus, de comunhão com Deus. Mas quando nós confessamos Jesus, nós somos vivificados no Espírito. Amém? Então, o nosso espírito humano, ele ouve coisas do Espírito de Deus, que a nossa mente demora a captar e entender. Mas pastor, que história é essa do espírito humano ouvir o Espírito de Deus, o Espírito do homem em relação ao Espírito de Deus? Romanos 8,16. O próprio Espírito de Deus, com E maiúsculo, o próprio Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, o Espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. Então, há uma comprovação de que o Espírito de Deus, ele testifica, confirma, fala com o Espírito do homem. Amém? Deus é Espírito, nós nos relacionamos com Ele espiritualmente. O Espírito do homem ouve coisas do Espírito de Deus que a alma ainda não entende. Por isso que a gente precisa renovar a mente, a alma com a palavra. Amém? E por falar em potencializar a voz do Espírito, a oração em línguas, ela potencializa a voz do Espírito em nós. A Bíblia diz que no orar em línguas a mente fica infrutífera, mas o Espírito ora como convém. Então há uma amplificação
uma sintonia fina do ouvir do Espírito de Deus no nosso espírito, que vai ampliando para a nossa alma. Eu já tive e tenho vários momentos de oração em outras línguas, em que eu paro de orar, depois chega um tempo, percebe-se uma nota, e na quietude ali o Senhor começa a tratar comigo pelo testemunho interior, indicando situações, ministrando ao meu coração, trazendo clareza a tantas coisas que Ele quer comunicar. Porque a vida com Deus é uma via de mão dupla. A gente fala com Ele, mas Ele fala conosco também, meu irmão. Relacionamento infere isso. Você fala com Deus e Deus fala com você. Sabe que há dons no ministério, há dons no corpo de Cristo, profecias, palavras de conhecimento a respeito de coisas que passaram, dons revelacionais a respeito daquilo que, palavras de sabedoria a respeito daquilo que vai acontecer, profecias acontecem. Isso é uma bênção, ela vem para edificar, para consolar, não vem para fofocar. Deus não é fofoqueiro. Vem para edificar o corpo de Cristo, para renovar a esperança, para soprar na vida da gente. E por um tempo, irmãos, sabe, eu creio, na minha vida espiritual foi assim. Deus pega na mão, sabe, tantas coisas, pessoas vêm e lhe dizem, te incentivam, mas veja, a vontade de Deus é que você amadureça e você mesmo tenha as experiências com Ele. Que você mesmo consiga ouvir a voz de Deus dentro de você. Porque a presença dEle não está mais enclausurada em uma arca de aliança. E não só são reis, profetas e sacerdotes que agora podem ouvir a voz de Deus. Jesus conquistou o derramar do Espírito para que todos nós que crescemos nele pudessem ouvir a voz de Deus pelo Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Jesus conquistou isso, essa liberdade de relacionamento. A Bíblia, e eu estou falando do terceiro elemento de relacionamento, do relacionamento com Deus pela palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual de fé e prática. É a vontade de Deus revelada ao homem. Então a gente precisa se relacionar com Deus sabendo o que Ele pensa. Alguns aqui me conhecem muito, muito mais profundamente. Minha mulher, ela me conhece demais. Outros me conhecem do púlpito. Outros já caminham há mais tempo. Mas um relacionamento, ele só se aprofunda e amadurece quando você fala e ouve e sabe as vontades daquela pessoa. Não é verdade? Sabe, as preferências, o caráter, os valores daquela pessoa são obtidos mediante conversas, relacionamento. Deus deixou a sua palavra, irmãos, para que nós nos tornemos conhecedores da sua vontade pela palavra. E a palavra de Deus é maravilhosa. Acaba com essa mentira, esse sofisma, essa coisa de ler a Bíblia é muito difícil. Mas eu leio. Meu filho, é um exercício espiritual. Comece. Pegue 1 quilo. Daqui a pouco você está mais forte, pega 2. Daqui a pouco você está mais forte, pega 3. Você vai evoluindo os músculos espirituais, se envolvendo com as coisas de Deus, porque sempre haverá um impulso da carne para te levar para longe das coisas do Espírito. O apóstolo Paulo falava sobre isso, que a carne milita contra o Espírito. Amém? Há pessoas crendo em coisas que não são de Deus, crendo, tendo fé, por coisas que não são a vontade de Deus, porque não conhece a vontade de Deus revelada na palavra. Oséias vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E é isso que tem acontecido. Pessoas crendo por coisas que nem são a vontade de Deus. Caminhando velozmente para uma direção de prejuízo.
porque não conhecem a vontade de Deus. Há coisas na nossa vida que a gente não precisa orar, irmãos, porque Deus já revelou pela palavra. Se uma proposta notadamente ilícita bate à sua porta, você não precisa orar, Senhor, ai, Pai, fala comigo, se essa é a provisão, essa carga que eu tenho que roubar ali para poder pagar as contas, será que é de Deus essa porta? Não é de Deus, irmão. Não precisa orar, não. Ele já revelou pela palavra. Você que roubava, não roube mais. Senhor, esse dinheiro caiu na minha conta aqui. Alguém mandou um Pix errado. 5.000 reais era justamente o que eu precisava para fechar o mês. Eu vou transferir logo. Deixa eu orar. Não, irmão, deixa eu te dizer, não é seu. Já está dito como um princípio na palavra, para que a gente não defraude o outro. Procura o seu banco, devolve o dinheiro, porque não é seu. Amém. Há coisas que já estão postas na palavra, a gente não precisa inventar a roda, é só crer no manual. Eu poderia abrir um leque de coisas muito valiosas para falar a vocês sobre isso. Ah, mas agindo assim, o que é que eu ganho? Você ganha boa semente nessa terra. De maneira mais espiritualizada, o universo vai conspirar ao seu favor. É a lei da semeadura. Aquilo que eu me plantar, ele colherá. Há quem diga que quem planta vento, colhe tempestade. Então, se você planta boas sementes, certamente haverá bom fruto. A propósito, a semeadura é uma opção, mas a colheita não é. Você escolhe o que plantar, mas o que colher, você escolheu na hora de plantar. Amém? A colheita, ela vem, você querendo ou não. Mas o conhecimento da palavra nos traz livramento, irmãos. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Você quer ter uma vida bem-sucedida, uma família bem-sucedida, atenta para a palavra. Honra aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Romanos 12:2 diz: e não sejais conformados, não tomais a forma, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto fala da renovação da mente. Sabe, não se conformar com esse mundo, com esse século, a depender da versão que você está lendo, diz respeito a você não adquirir o design, o modelo, o conceito, o estilo que no mundo está. Mas, uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, se opondo ao se conformar com esse mundo, renove a sua mente pela palavra. Porque o espírito foi salvo, mas a alma, ela está sendo salva pela renovação com a palavra. Amém? Nascemos de novo. Há pessoas aqui que já disseram: sim, Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. E nós cremos que esse é um milagre maior que alguém pode ter na vida. Mas há um processo de lavagem da mente pela palavra, de não se conformar com esse mundo. Entende? Relacionamento com Deus vai promover crescimento. E relacionamento com Deus não é só buscar a Deus, crendo para alguma coisa. Relacionamento com Deus é se relacionar com Deus. Pela palavra, pela oração, valorizando o ministério do Espírito Santo nessa dispensação. Amém? E há uma escala progressiva. Renove a mente para que você conheça a boa, mas além da boa tem uma agradável, até chegar em uma perfeita vontade de Deus, irmãos.
Quanto mais se relacionando com Deus, de fé em fé, crescendo de glória em glória, desfrutando de mais benefícios desse relacionamento. Amém? Há uma progressividade nisso. Eu estou concluindo. Eu queria que o louvor já se posicionasse. Um relacionamento estável com Deus, preste atenção. Um relacionamento estável com Deus te mantém de pé, em fé, quando tudo vai bem. Mas quando as coisas estão caóticas por fora, um relacionamento estável com Deus continua te mantendo em fé e de pé por dentro. Eu vou repetir, você não entendeu. Um relacionamento estável com Deus vai te manter de pé quando tudo vai bem. Está muito dinheiro entrando na conta, sem preocupação. A vida está fluindo, é aumento por todo lado. Oh, glória a Deus! Você continua estável, não abandona o meu Deus. Não é porque eu adquiri essas riquezas agora, é porque agora eu vou voltar a viver no lixo que vivia antes. Envolvido com mentira, com pecado, enfim. Com tudo aquilo que te angustiava e você tinha por dentro o senso. Isso não é o certo a fazer, embora eu esteja fazendo. Mas quando tudo parece estar um caos por fora, a fé te mantém inteiro por dentro. Você não muda o seu relacionamento com Deus. Atos 16 vai contar a história de Paulo e Silas na prisão. Vocês conhecem. Paulo e Silas estavam, irmãos, pregando, anunciando Jesus. Eles estavam empolgados. Ei, Jesus é bom, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é a salvação, Ele é o prometido de Deus, Ele é o Messias. Eles estavam anunciando Jesus. E ao passar por uma jovem com espírito de adivinhação, uma endemoniada, Paulo e Silas disse: livre, sai em nome de Jesus. E o capiroto bateu em retirada. E aquela menina parou de adivinhar. Estou dando um contexto para chegar no cerne do texto. E as pessoas que lucravam com aquele espírito adivinhador ficaram chateados com Paulo e Silas. Prenderam, chamaram os romanos e disseram: ei, esse aqui está bagunçando. Mentiram, caluniaram, falaram inverdades contra eles. Eles foram presos, não apenas presos, eles foram açoitados. Eles foram encarcerados, machucados. Irmãos, nesse momento, eles poderiam dizer assim: rapaz, negociação eu fiz. Estou aqui pregando a palavra, anunciando Jesus, me batem, me prendem, eu não tenho nem direito de me defender. Olha que Jesus é esse, que Deus é esse, que injustiça praticada contra mim. Eles poderiam entrar numa frequência de murmuração absurda e ter dito: rapaz, eu vou meter o pé nesse negócio aqui, desse relacionamento com Deus, não está dando muito certo não. Eu tomei uma pisa, estou todo latanhado aqui, as costas estão doendo. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmão? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Eu não sei qual era a canção, a Bíblia não fala, mas eles deviam estar lá. Deus é bom, Deus é sempre bom. Eu não abro mão do meu Senhor. Eu não sei qual era a canção, irmão, mas a Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Não era baixo, não era um sussurro: Senhor Deus, Jesus amado, me ajuda. Não. O contexto bíblico, irmãos, mostra que era algo exultante. Oh, Deus é bom! Eles cantavam alegres, irmãos.
Eles exaltavam o nome do Senhor em meio a uma circunstância desafiadora, contraditória. Verso 26 de Atos 16 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram as cadeias. Oh, irmão. A adoração ao Senhor, o manter-se no relacionamento com Deus, liberou o poder de Deus, irmãos. A Bíblia nos diz, Paulo e Silas, eles diziam, romanos malditos. Eu estava lá maldito. Não! Eles louvavam a Deus. Eles estavam lá empolgados com o Senhor. O resto do texto vai dizer que os carcereiros tentaram cometer suicídio, entraram em desespero porque seriam cobrados por aquele acontecimento inexplicavelmente ocorrido. Iam dizer, dormiram. Não, mas foi um milagre de Deus. Mas Paulo e Silas disseram, não façam isso. E revelaram Jesus para eles. Eles confessaram Jesus, as famílias deles foram salvas. Houve um grande milagre. Perseverar na fé tem galardão, irmão. Tem milagre. Açoites não abalaram o relacionamento de Paulo e Silas com Deus. Mas eu te pergunto, o que tem abalado o seu relacionamento com Deus? O que é que tem feito você desacreditar e não se relacionar com Deus? Na verdade, eu vou inverter. O que tem feito você não se relacionar e, por falta de relacionamento, andar combalido na fé? Há momentos, queridos, que olhar as circunstâncias, questionar a Deus, eu queria que vocês entrassem já no tom do que vocês vão cantar. Olhar as circunstâncias, questionar a Deus e valorizar a fraqueza não vai produzir nenhum resultado bom na nossa vida. Eu vou repetir. Olhar as circunstâncias, questionar a Deus e valorizar a fraqueza não vai produzir resultado bom. Sabe, irmãos, nesse momento de Paulo e Silas aqui, é aquele momento onde nada mais importa. Você já teve, eu já tive momentos assim, irmãos. De chegar no meu quarto, no meu lugar de oração, deitar no chão e dizer, Senhor, eu não sei para onde ir. Vou te falar, nada mais importa aqui. Só ouvir a tua voz. E sabe, naquele momento que você chega diante do Senhor e diz, Senhor, eu não quero nem pedir, eu não sei nem por onde começar, para que esse rolo se desenrole. Mas eu só quero a tua presença. Nada mais importa do que a tua presença. E você derrama o seu coração, se envolvendo com Deus. Ei, irmão, quando tudo vai bem, Deus está lá. Mas se alguma coisa não sai a contento, Deus continua lá. O relacionamento com Deus, entre Paulo e Silas e Deus, não foi abalado por nenhuma circunstância. A fé, por causa de um relacionamento com Deus, manteve eles de pé, organizados por dentro. Quando nada mais importa, é simplesmente se render a Deus, em adoração, em confiança, sabe, mergulhar no sobrenatural, onde há todo suprimento. Você foi edificado hoje? Deus não te chamou para um clube social. Você não nasceu de novo para ter um drive-thru dos seus desejos. Senhor, me dê. Senhor, me dê. Senhor, me dê.
E sabe, essa perspectiva, ela vem para a igreja também. Pastor, igreja, cadê o louvor? Não tá, hoje eu não gostei. Olha, eu não gostei. O pastor veio vestido diferente hoje. Não gostei. A palavra de hoje foi tão quieta. Não gostei. Deus não mandou Jesus para morrer em nosso lugar, para nos colocar em uma posição de crítica e de julgamento. Foi para um relacionamento com Ele. Não existe cristianismo sem relacionamento com Deus. Não existe mover-se em fé sem relacionamento com Deus. Você não precisa nem ter aceitado Jesus para ser rico, sabia disso? Eu provo, irmão, baixem as pedras. Quantas pessoas são incrédulas mesmo, estão ateus, são bilionários? Sim ou não? Relacionamento com Deus é um primeiro passo para uma vida de vitória. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que lidar com situações e a gente fica imaginando, em algum contexto, de repente de uma transação de negócio ou de uma gestão de trabalho, fica pensando, o que é que para o outro é valioso? Porque nessa perspectiva é que você vai negociar, manejar, gerir. Estão alcançando o que eu estou dizendo? Então você se projeta para saber o que é que o outro dá valor. Alguém já viu, de repente, uma bicicleta na casa de alguém? Sabe, fulano quer vender, mas ele nem está usando. Vai vender por qualquer preço. Um exemplo para você entender o contexto que eu estou dizendo, o valor que o outro está dando. Irmãos, quando nós não temos a nossa vida como preciosa, mas o relacionamento com Deus é tudo o que importa para nós, a gente tira qualquer moeda de barganha da mão do diabo. Não importa. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Nada mais importa. Se eu tenho um relacionamento com Deus, meu irmão, eu tenho tudo. Meu irmão, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha filha. Eu posso encher a boca e dizer, eu amo. Eu vivo, irmãos, logisticamente, em função delas, isso não é um peso, é algo amoroso, que dá prazer. Mas elas não são mais importantes do que o meu relacionamento com Deus. Não são. Ele está em primeiro lugar em minha vida. Sabe, esse deve ser o nosso coração. Essa deve ser a nossa visão de mundo. Ter um relacionamento com Deus. Em outros momentos dessa série de ministrações, a gente vai aprender sobre mecanismos de fé. Como ativar a fé, sabe, eu sei que Deus quer que a gente tenha uma vida ousada de fé, mas tudo começa pelo relacionamento.